E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo bastante interessante que eu vi recentemente de um psicólogo chamado Muzaffer Sherif. E o título do trabalho dele com os colegas é mais ou menos o seguinte: Conflito e cooperação intergrupal, o experimento da caverna dos ladrões, ou algo mais ou menos nesse sentido aí. Bom, como funcionou esse estudo? Os pesquisadores resolveram aproveitar que aconteceria uma colônia de férias para adolescentes meninos. E nessa colônia, eles aplicariam procedimentos, intervenções, no intuito de verificar como os conflitos entre os grupos acontecem, certo? Então, os pesquisadores sentaram e provavelmente pensaram uma sequência de atividades para propor a esses adolescentes, a fim de testar hipóteses sobre como conflitos surgem entre grupos humanos, né, ou entre grupos de adolescentes mais especificamente, né? Mas era um estudo assim mais livre, mais solto, não foi metodologicamente assim tão rigoroso, né? Mas enfim, eles pensaram em uma série de atividades para verificar como grupos iriam entrar em conflito, tentar achar ali os elementos mais básicos de como isso começa, de como acontecem esses conflitos, né? Só que os pesquisadores não imaginaram que seria assim tão fácil induzir conflitos em grupos humanos, né? Eles perceberam que logo quando trouxeram os adolescentes e separaram eles aleatoriamente em dois alojamentos, alguma rivalidade já começou a surgir, algum sentimento de nós contra eles já começou a ser identificado. Às vezes no jeito como os adolescentes interagiam, por vezes na maneira depreciativa, com bom humor ao qual eles se referiam uns aos outros, entende? Então eles já começaram a notar alguma rivalidade logo que esses grupos de adolescentes foram separados em dois alojamentos. Depois, os pesquisadores inseriram uma nova condição. Os grupos poderiam escolher um nome para si. E olha só os nomes que eles escolheram, né? Um alojamento escolheu o nome de Cascavéis e o outro alojamento escolheu o nome de Águias. Talvez porque a águia captura cascavel, né? Então já mostrava aí que existia uma rivalidade até na criação dos nomes dos alojamentos. Depois deram a esses adolescentes a possibilidade de criar uma bandeira, né? Uma bandeira do alojamento, dando para eles uma espécie de símbolo, né? O símbolo do grupo e tal, né? E aí eles começaram a fazer algumas observações. Eles perceberam que aquelas provocações bem-humoradas e bem sutis que aconteciam lá atrás começaram a gradualmente subir de tom. As hostilidades foram crescendo gradualmente conforme os grupos se identificavam com o nome e com o símbolo, não apenas com o lugar, né? Eles já tinham um lugar, que era o alojamento, e agora tinha um nome, né, os cascavéis ou os águias, e agora também tinha um símbolo, uma bandeira para defender, né? E aí, o que os pesquisadores começaram a observar a partir desse ponto, né? Olha só, eles começaram a observar que as depreciações começaram a ficar cada vez mais sérias, né? Mas permaneceu num certo limite, não ultrapassou um certo ponto, né? A hostilidade não subiu demais, né? Mas a partir do momento em que os pesquisadores acrescentaram a nova etapa do procedimento, a coisa começou a mudar, né? E essa nova etapa eram atividades competitivas, olha só, caça ao tesouro, cabo de guerra e atletismo. Certamente essas e outras atividades competitivas acumulavam pontos para os grupos, entende? E isso aumentou demais a rivalidade entre eles, ao ponto dos observadores, né, dos estudiosos, começarem a perceber que de uma leve hostilidade surgiram os insultos e depois as agressões físicas, né? Olha só, insultos e agressões físicas, teve invasão de alojamento para roubar a bandeira do outro alojamento para queimar, mais ou menos no estilo Israel e Palestina, sabe? E teve pancadaria no refeitório, de modo que
os pesquisadores tiveram que alimentar os alojamentos em horários diferentes para não dar pancadaria. Deixa eu só ver o horário aqui. Ah, então tá beleza. Bom, o que eles começaram a observar que estava por trás dessa agressão, né? Quais eram as pistas de todo esse procedimento até agora que induzia o porquê aquelas agressões estavam acontecendo. Então, eu tentei resumir aqui mais ou menos uma conclusão parcial que os pesquisadores chegaram nesse momento do experimento, né? Que a agressão intergrupal pode se relacionar com grupos separados disputando alguma coisa, né? Com conflitos de interesse por recursos, domínio ou status. Então, são grupos que devem estar separados no sentido de não ser muito difícil identificar quem é membro de qual grupo, entende? Não existe tanta confusão ou dificuldade para separar os indivíduos. Afinal, cada um dorme lá do outro lado do estabelecimento ali, da colônia, entende? Então, no outro alojamento vivem eles, né? Dormem eles, né? Então, os grupos estão separados de alguma forma e eles estão disputando recursos, domínio e status. Nesse caso aí, era o simples status de conseguir ser superior ao outro grupo em algum aspecto, entende? E rebaixar aquele outro grupo o máximo possível. Então, as hostilidades chegaram num ponto assim de serem intoleráveis. Os pesquisadores tiveram que parar de fazer anotações para intervir ali e separar as pancadarias, né? É aí que eles começaram a se perguntar, como a gente resolve esse problema agora, né? Como remover essa hostilidade, né? Foi aí que eles fizeram algumas tentativas. Olha só, a tentativa de levá-los ao cinema, de levá-los a um piquenique, né? E também levá-los para ajudar pessoas carentes. A ideia era colocá-los todos juntos numa atividade prazerosa. O problema é que no cinema teve pancadaria, no piquenique teve pancadaria, e quando eles foram ajudar as pessoas carentes, eles começaram a competir para ver quem era mais bonzinho com os carentes, para ver quem ajudava mais os carentes e dava confusão também, né? Então, nada disso funcionou. Eles começaram a duvidar que eles conseguiriam reverter o quadro, porque as hostilidades chegaram num ponto assim extremo mesmo. Eu estou aqui falando resumidamente, sabe? Mas o estudo mesmo é bem detalhado, vale a pena fazer a leitura. Beleza. E aí começaram a pensar em outras possibilidades de intervir nesses grupos a fim de minimizar as agressões. Eu vou dar uma olhada aqui no horário. Tá. É que a câmera só grava 12 minutos, eu tenho que ficar atento com os minutos aqui. Beleza. Então, os pesquisadores começaram a pensar em outras possibilidades para tentar minimizar aquelas hostilidades, né? E aí eles pensaram o seguinte: vamos criar condições em que a competição vai ser desvantajosa para os dois grupos, de modo que eles vão ter que colaborar por um bem comum. Criar condições que só podem ser resolvidas pela colaboração dos dois grupos. Foi aí que os pesquisadores conseguiram colocar esses adolescentes para desatolar ônibus, né, de modo a ser possível ir até a cidade para acessar um parque ou alguma outra diversão que estivesse na cidade, né? Eu não sei se nesse caso aqui eles fizeram o ônibus atolar de propósito, não ficou muito claro, entendeu? Mas o fato é que os adolescentes tiveram que se unir, ambos os dormitórios, para empurrar os ônibus, para desatolar, para que eles conseguissem chegar até uma outra diversão. Então foi uma forma dos dois grupos colaborarem entre si, né? Eles também, aqui foi proposital, eles foram lá e interromperam o sistema de distribuição de água na colônia. E aí os dois grupos tiveram que colaborar lá nos canos e tal, para consertar, para daí a água voltar para a colônia, e assim sucessivamente, entende? Eles também organizaram sistemas em que eles só conseguiriam assistir filmes se ambos os dormitórios se unissem para fazer uma vaquinha para alugar, né, para fazer a alocação desses filmes, entende? Então, o que aconteceu? Os pesquisadores começaram a criar condições para que esses adolescentes somassem recurso e energia para resolver alguma coisa que afetava todos eles, entende? Foi aí que eles passaram a observar uma queda nas hostilidades, olha só, o fim das hostilidades, né? Eles também deram uma lista para esses
ou melhor, pediram para que esses adolescentes construíssem uma lista de quais eram os melhores amigos que eles tinham feito lá no acampamento, lá na colônia de férias. E uma lista antes e depois dos procedimentos. E aí foi o seguinte, antes dos procedimentos, antes desse procedimento aí de conciliá-los com a colaboração, os adolescentes colocaram na lista apenas amigos do mesmo dormitório. Depois desses procedimentos em que eles tinham que colaborar, eles passaram a inserir na lista também adolescentes do outro dormitório, sabe? Eles tiraram as atividades competitivas e inseriram só as atividades colaborativas, né? De modo que as hostilidades diminuíram para zero, eles puderam voltar a comer no mesmo dormitório, comer ao mesmo tempo no mesmo refeitório e deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. Era basicamente isso mesmo. Eles colocaram na lista amigos do outro dormitório e também passaram a poder comer juntos e se divertir à vontade ali, né? Então, veja só como aconteceu esse procedimento. Eu só vou desligar a câmera e ligar novamente. Diante de todo esse procedimento, a gente se pergunta quais conclusões os pesquisadores encontraram, né? As três principais conclusões eu anotei aqui. A primeira delas, né, eles notaram que situações competitivas podem ter alguma relação com a hostilidade, com o surgimento da hostilidade entre grupos, né? Outra conclusão é de que situações colaborativas podem ter alguma relação com a afeição e a conciliação. Não apenas a conciliação, a afeição também, afinal de contas, os adolescentes começaram a escrever o nome dos adolescentes do outro dormitório na sua lista de melhores amigos da colônia de férias. E a outra conclusão a que eles chegaram é a seguinte: a colaboração pode reduzir a hostilidade mesmo depois de um conflito já declarado. Então, mesmo depois do conflito ter chegado ao ponto dos adolescentes entrarem em confronto físico mesmo, as demandas de colaboração às quais eles estiveram expostos foi suficiente para reduzir as hostilidades. Então, isso nos dá a pista de que, se for necessário me unir com o meu, entre aspas, inimigo, para eu conseguir um benefício maior que vai afetar favoravelmente ambos os lados, a tendência é que aconteça uma conciliação, principalmente se a situação que exige a colaboração for prejudicar os dois lados, caso o problema não seja resolvido, entendeu? Então, pessoas que a princípio nutrem hostilidades entre si, se elas precisarem colaborar para ambas não se ferrarem, elas podem acabar se conciliando, elas podem acabar até nutrindo afeição um pelo outro. É mais ou menos o que nos indica, né, essas observações. É óbvio que essa pesquisa não foi assim tão rigorosa, foi basicamente algumas observações, alguns procedimentos e observavam o que acontecia depois. Mas foi muito interessante o fato de que, mesmo após um conflito tão intenso, ao ponto dos adolescentes saírem na pancada mesmo, ter sido resolvido por demandas colaborativas, muito mais do que levá-los até para ajudar as pessoas carentes, né? Isso já é um resultado bastante interessante, que nos leva a pensar em várias possibilidades de intervir em conflitos pequenos dentro de uma casa, por exemplo. Bom, esse estudo me pareceu bastante interessante, apesar de ter sido muito simples, né? Ele é interessante porque nos mostra implicações sobre a maneira como nós nos comportamos em grupos. Isso quer dizer que se nós, né, uma das implicações dessas observações, que se nós fizermos parte de um grupo, se nós nos sentirmos pertencentes a um grupo, nós podemos facilmente ser induzidos a apresentar comportamentos agressivos a pessoas de outro grupo, se houver ali uma demanda competitiva, se houver ali um conflito de interesses. Talvez nós vamos nos antagonizar por um indivíduo que nós nem mesmo conhecemos, simplesmente pelo fato de que ele pertence a outro grupo. É assim que caminha a humanidade. O vídeo é esse mesmo.
Talvez no próximo eu traga mais algumas reflexões sobre isso, porque é bem interessante. E até mais. Valeu!